E a gente já vai entrar num assunto polêmico, muito polêmico, a criação do juiz de garantias. De Brasília com você, Leandro Aislan. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu a implementação do chamado juiz de garantias. A suspensão é por tempo indeterminado e contraria o projeto anticrime que foi aprovado pelo Congresso Nacional no fim de 2019. A decisão ocorre 2 semanas depois de o presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli, adiar a implantação por até 180 dias. De acordo com o STF, 4 ações questionam o tema na corte, sendo todas elas relatadas por Luiz Fux. Ainda assim, não há uma data marcada para análise por parte do plenário do STF. Ai, ai. Respira. Vamos lá. Quando o parlamento votou no bojo do pacote anticrime, criando a figura do juiz de garantias, e depois também, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa figura, durante todo esse período, e agora, portanto, sustentando essa posição, eu comentei favoravelmente a nova figura. Me parece impossível, em tese, pelo menos, olhando para o que é o juiz de garantias e para o seu modo de aplicação em todo o mundo, por exemplo, na Alemanha, que não me parece ser um paraíso da impunidade, a coisa vem para equilibrar o nosso sistema, ou viria para equilibrar o nosso sistema. Um juiz, o de garantia, que instrui o processo, acompanha o período de investigações, que media e ministra medidas cautelares, que acompanha a preparação da denúncia. No momento do envio da denúncia, caso assim ocorra, pelo Ministério Público, surge a nova figura, o juiz do processo, que aí cuidaria da parte de execução do processo. Isso me parece altamente civilizado, altamente funcional, sempre me pareceu. Mas também comentei naquela ocasião, vocês se lembram, de que havia problemas de ordem prática. Primeiro, apressadamente, a coisa saiu do parlamento sem alguns esclarecimentos, alguns pontos, sem detalhes de regulamentação, sem detalhes de aplicação, sem cuidar, por exemplo, da questão das comarcas que só tem um juiz, entre outras várias. Havia também o problema de prazo muito curto, 1 mês. Se começasse a vigorar hoje, como deveria, com base no que dispôs o parlamento e a sanção do presidente, começaria a vigorar, vejam, ainda sob o período de recesso do judiciário, que é uma loucura, é impossível a preparação disso nesse prazo tão curto. Também tem a questão dos custos. Por mais que estudos que eu tenha visto indiquem que o custo não seria tão alto quanto se imagina e se vende para tentar torpedear a nova figura, algum custo haveria. E novos custos exigem rigor na sua aplicação. Eu também comentei, e daí porque o assodamento do parlamento em fazer avançar a coisa, que por melhor que fosse a figura do juiz de garantias, e ela é, e eu a defendo, e eu acho importante que venha, que aconteça, que seja instituído no nosso ordenamento, no nosso devido processo legal, que o parlamento fez aquilo politicamente para dar uma resposta política ao que representava a figura do Sérgio Moro como juiz. O surgimento do juiz de garantia veio, sem dúvida nenhuma, por bom que seja, como resposta ao juiz Sérgio Moro exposto na Vaza Jato, naquele conteúdo tão polêmico difundido pelo site The Intercept Brasil. Ali, um juiz que se aproximava, que acompanhava todo o processo, que de repente se apaixonou pelo caso e que se aproximou, vou ser generoso, indevidamente da acusação. E um juiz que se aproxima da força-tarefa se afasta dos interesses da proteção do nosso sistema, da proteção do réu, né? O Sérgio Moro, em algum momento, daí porque veio essa nova figura, sem dúvida nenhuma, foi percebido como alguém que estava do lado da força-tarefa. Não é o papel do juiz, não existe isso no Brasil. Ok. Essa é a história que nós temos até aqui. Era óbvio, falamos também, que essa matéria seria judicializada. Porque tudo é judicializado. Era previsível que, novamente,
o Supremo Tribunal Federal se manifestasse como uma espécie de terceira casa legislativa. É como se nós tivéssemos no Congresso, no nosso parlamento, a Câmara, o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é aquele que mais legisla no Brasil. Isso é uma anomalia. Isso é uma doença. É o que dá força para canetadas de juízes por aí, inclusive canetadas censoras. O Supremo Tribunal Federal ocupa, o Judiciário ocupa praticamente o Estado brasileiro. Como a atividade política foi muito fragilizada nos últimos tempos, por culpa em boa parte dos parlamentares, como a atividade política foi criminalizada, como os partidos foram criminalizados, o que tem impacto na vida política do parlamento, como o parlamento, portanto, ficou muito acuado, o Supremo Tribunal Federal sentiu a vontade para avançar sobre as prerrogativas do Congresso. Então veio a liminar do ministro Dias Toffoli, francamente legisladora, criando da própria cabeça, a respeito do juiz de garantias, uma série de puxadinhos e gatilhos, quando o papel da Suprema Corte, especificamente naquele caso, uma ação direta de inconstitucionalidade, era declarar, ainda que lamentavelmente de maneira monocrática, se a matéria era constitucional ou não. Mas Dias Toffoli foi além. Considerou constitucional, com o que eu concordo, acho que o plenário do Supremo, no dia, se um dia vier a tratar disso, assim o fará, mas não parou por aí. Começou a tratar do que pode, do que não pode, até onde vai, em que instância serve, para o tribunal do júri não, para que sim. Isso é matéria de legislador. Isso é matéria de legislador. Naquela mesma ocasião, vocês vão lembrar, todo mundo falou, porque o próprio Luiz Fux vazou essa informação. Luiz Fux dizia que ao fim do período de plantão do Dias Toffoli, assumindo ele, Luiz Fux, vice-presidente do tribunal, ele derrubaria a liminar do Dias Toffoli e não deu outra. A gente já sabia que seria assim e o sujeito cumpriu. Luiz Fux se transformando, portanto, sai um, entra outro. Luiz Fux, o novo senhor monocrático, o dono da República. Não é bom. Não é bom. Fux foi além de Dias Toffoli. Criticou a atividade legislativa do colega, mas foi além. Nem tratou de constitucionalidade ou não do juiz de garantia. Simplesmente passou o trator de vez sobre o Congresso e anulou, suspendeu a execução da lei por tempo indeterminado. E esse tempo é dele. Ele é o dono desse tempo, Luiz Fux, o imperador monocrático, o novo imperador monocrático. Porque ele é o relator da matéria. A ele caberá liberar o voto, a partir do qual se poderá marcar o julgamento no plenário. Alguém tem dúvida de que Luiz Fux sentará sobre esse processo? Uma afronta grave ao parlamento, ao legislativo. O ministro Fux criticou com razão a atividade legislativa de Dias Toffoli, a qual eu fiz referência. De fato, Toffoli invadiu o espaço do parlamento. O Luiz Fux critica, mas ele nem invadiu o espaço do parlamento, não, ele tratorou, como eu disse. Lembrando que, ao criticar Dias Toffoli por legislar, Fux se esquece ou omite, mas o jornalismo está aí para isso, há uma boa análise do Bruno Bogossian na Folha a esse respeito. O Bruno lembra que pelo menos uma vez, há várias, se puxar vamos lembrar, que tomando parte no grupo de ministros que, tratando do foro especial de políticos, você se lembra desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele, Fux, formou com esse grupo que inventou regras, que legislou, regras não constantes em qualquer lei, sempre a favor da Lava Jato. É isso, pessoal. Todos eles legislam. Todos eles legislam e acusam o outro de legislar. Mas todos eles legislam quando a matéria é de seu interesse. Evidentemente enfraquecendo a ideia da Suprema Corte de guardiã da Constituição, de respeito daquilo que vai no texto legal. A bola quica, o cara chuta. Vamos lembrar que o Luiz Fux é um juiz de carreira. É representante da classe dos magistrados no Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele é um dos poucos ali que juiz de carreira, salvo engano, Rosa Weber e Edson Fachin. Mas o Luiz Fux sempre foi um militante da causa dos magistrados, inclusive em matéria salarial, né, ministro?
Adora dar um aumentinho, garantir aqueles penduricalhos. É com o Fux mesmo. É claro que se as associações de magistrados mais influentes são contra o juiz de garantias, ele assim procederia. Não havia dúvida a esse respeito. Também ele é muito próximo do Ministério Público. Ou nos teremos esquecido do In Fux We Trust, da rapaziada lá de Curitiba. Ele é próximo. Ele recebeu já assumindo o plantão, ele recebeu a rapaziada lá, onde é que está o nome? Associação Nacional dos Membros do MP. Foi essa associação que entrou com a ação que permitiu que ele derrubasse a liminar do Dias Toffoli. De ambas as partes, tanto de Dias Toffoli quanto de Luiz Fux, um baile para a politização da justiça e um presente para a insegurança jurídica. Ambos agiram, é bom ressaltar, monocraticamente, como eu disse, cada um a seu modo. É assustadora a forma perigosíssima como ministros do Supremo dão canetadas monocráticas para decidir sobre matéria constitucional, sobre ações diretas de inconstitucionalidade. Isso é um escândalo, pessoal. Aliás, ontem também, à noite, no jornal O Globo, a excelente repórter Carolina Brígido, que cobre o Supremo, faz análise do Supremo, lembrou o que ocorre especialmente nesses períodos de recesso e que é uma vergonha. As partes interessadas sabem que terão no plantão a seu dispor Dias Toffoli numa metade, Fux na outra. Então esperam um ou outro para entrarem com suas ações, sabendo a posição prévia dos ministros. Então, aqueles que querem manter o juiz de garantias, por exemplo, durante o período do Fux, trabalharam para que assim fosse. Ao sair o Dias Toffoli, ao entrar o Fux, imediatamente, aqueles que são contra a figura do juiz de garantias fizeram o seu trabalho, apresentaram as ações, sabendo o que o Fux ia fazer. É vergonhoso isso. É absolutamente vergonhoso que se possa instrumentalizar a figura de um juiz do Supremo Tribunal Federal para decisões monocráticas em respeito a interesses de grupos de pressão. E assim tem sido com todos. Todos fazem isso. Uns mais, outros menos, mas todos fazem. A gestão do Dias Toffoli, a presença do Supremo, é uma tragédia. Para concluir, enquanto o Supremo Tribunal Federal, como instituição, não controlar essa febre, essa doença monocrática, enquanto não houver um pacto entre os ministros de responsabilidade, de esvaziamento desses imperadores monocráticos, enquanto não se definir, pactuar, enquanto não houver um compromisso ali de levar as matérias de fundo, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, aquilo que trata da matéria que é o Supremo Tribunal Federal, enquanto não se pactuar para que isso seja discutido no plenário pelos 11 ministros, de modo a dar corpo à decisão e proteger a casa, enquanto a coisa funcionar assim, na caneta individual de cada um, por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos de grupo de pressão, cada um se comportando como uma biruta de aeroporto, a depender do ar, do vento do momento, o Supremo contribuirá decisivamente para essa bagunça em que nós nos encontramos de insegurança jurídica e do discurso influente de que, de repente, se pode prescindir de uma casa como o Supremo Tribunal Federal. Não é como é que é? Um tanque, um cabo e um tanque, um soldado e um tanque? Como é que é? Soldado e um cabo, né? Soldado e um cabo? Sei lá. Uhum. É isso. O Supremo está convidando esse pessoal, dada a sua bagunça, a sua fraqueza? Muito ruim, muito ruim. Muito ruim Dias Toffoli, muito ruim Luiz Fux. Quadra terrível aqui vivemos.